Aqui, vamos à nossa aula de hoje. Está com a sua revista aí? Nós já lemos o texto bíblico básico, também já recitamos o texto áureo, mas eu queria recitar de novo, que é para encher o seu coração de fé e de autoridade do Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Está falando de quem, irmão? Está falando de quem? Ah, você está acordado? Dá uma cutucada em quem está do lado e acorda, irmão. Acorda, irmão, vamos lá, está na hora de estudar. Você trouxe caneta? Trouxe papel? Não se esqueça que você está na escola dominical. Escola, se um aluno fosse para a minha aula, irmão, sem caderno, sem caneta, sem livro didático, sabe o que eu fazia? Direto para a coordenação. Tem alguém aí que vai para a coordenação hoje? Vigia, irmão. Escola dominical tem que trazer sua revista, tem que trazer sua canetinha, tem que trazer seu papelzinho para você fazer as suas anotações. Objetivos da aula de hoje: entender que Barnabé se destacou como líder por seu... mas vocês estão muito devagar, gente. Vamos lá, tem que ser forte, ó. Entender que Barnabé se destacou como líder por seu... Agora sim. Entender que Barnabé se destacou como líder por sua... Já tirou? Ah, eu que não passei, irmão, olha aí. Oh, vocês nem me avisam, hein? Estão me dando golpe. Vou de novo. Entender que Barnabé se destacou como líder por sua... E o último objetivo foi... Aí, ó, é que não vai. Vai, irmãozinho. Irmão da mídia, me ajuda aí, que ele não quer ir, ó. Ah, agora foi. Entender que Barnabé se destacou como líder por saber da liderança. É isso aí. Então, ó, três características que nós temos que trazer para a nossa vida. Não é só entender que Barnabé se destacou por isso, é a partir da vida de Barnabé, desse entendimento, desse conhecimento, aplicar isso em nós. Primeiro, desprendimento. Segundo, humildade. Terceiro, abrir caminho para outros. Quem pode dizer amém? Amém. A lição está dividida em 3... Por que ele não quer ir, irmão? Passa aí para mim. Pessoal da mídia. Isso. Opa, agora foi demais, deixa eu voltar. Isso. 3 grandes tópicos que tem tudo a ver com cada um dos objetivos. Primeiro tópico, quem está com a sua revista pode olhar, eu gosto de manusear a revista. O grande líder é desprendido. Segundo tópico, o grande líder é solidário. E o terceiro tópico, o grande líder é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Esses são os 3 tópicos da nossa aula de hoje. Vamos lá. Barnabé, um homem de Deus. Barnabé foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. Seu exemplo e seu ministério fizeram diferença. É interessante, quem está com a sua revista, dá uma olhadinha no tópico 1, na introdução, diz assim, ó, curiosamente o livro de Atos dedica pouca atenção a alguns dos que fizeram parte do colégio apostólico. Lucas destacou os feitos de Pedro, Tiago, Paulo e João nesta obra. Barnabé é um personagem que não aparece tanto. Se a gente comparar Barnabé com Paulo, não dá. Se a gente comparar Barnabé com Pedro no livro de Atos, também não dá. Mas ele tem algumas passagens, e todas as passagens em que Barnabé aparece, ele é muito relevante, o seu papel é muito importante. Há uma informação acerca da história da igreja, por isso que é importante você estudar mais. Clemente de Alexandria, um dos pais, isso está na revista, um dos pais da igreja, informa que Barnabé fez parte do grupo de 70 discípulos enviados por Jesus para realizar um trabalho específico de evangelização.
Então, essa informação a gente não encontra no texto bíblico, mas encontra nos textos históricos que nos ajudam a ter uma visão mais ampla. E uma coisa que eu acho interessante, e essa está no texto bíblico, abre a sua Bíblia aí, em Atos. Trouxe a Bíblia, né, irmão? Amém? Dá uma olhada para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Se tiver sem Bíblia, irmão, coloca a mão na cabeça dele aí. Fala para ele aceitar Jesus agora. Atos 14. Vamos ver se você sabe, você tem essa informação sobre Barnabé. Olha que interessante. Atos 14, dá uma lida aí. Só você sozinho. Atos 14, 14, perdão, Atos capítulo 14, versículo 14. O que fala aí sobre Barnabé? Logo no começo, na parte A do texto, ouvindo, porém, isto, Barnabé era o quê, irmão? Você sabia disso? Você sabia que Barnabé era um apóstolo? Não sabia, né? E está aí na Bíblia. Os apóstolos, Barnabé, e Barnabé ainda está vindo antes de Paulo. Porque Barnabé não era qualquer um não, irmão. Tem um negócio aí que os outros chamam, a pessoa não tem muito importância, chama de Barnabé, já viu isso aí? É um Barnabé. Barnabé era importante à beça. Barnabé tinha uma relevância dentro do contexto da igreja primitiva muito grande. Para a gente começar, o primeiro tópico fala sobre o desprendimento. Atos 36, 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos discípulos. Aí tem três informações muito importantes. Olha só, primeiro o nome dele não era Barnabé, o nome dele era o quê? Barnabé era um codinome, um apelido. Deram um apelido para ele, deram um nome. Porque a característica, quantas vezes a gente chama alguém pela característica dessa pessoa? E colocaram o nome de José de Barnabé porque ele era um encorajador, porque ele era um líder que encorajava as pessoas. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje já? Está aprendendo alguma coisa para a sua vida, irmão? Às vezes a gente tem uma visão pessimista, tem uma visão que coloca tudo para baixo, arrasta as pessoas para trás, quando Deus quer que nós sejamos o quê? Encorajadores. Seja um encorajador, seja um Barnabé. Mais informações importantes, ele era um levita. Ele era um levita. Fazia parte daqueles que adoravam ao Senhor, que apresentavam ao Senhor sacrifícios. Outra coisa, ele era de Chipre, ou seja, ele tinha uma nacionalidade que não estava presente na Judéia, ele tinha uma liberdade para falar aos gentios também. E o que esse tópico destaca para nós é a sua liberalidade. Ele vendeu um campo, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos discípulos. Importante demais para nós. Na revista, Barnabé era um homem de posses, mas como estava completamente entregue à causa do Evangelho, renunciou aos bens que possuía, depositando os valores aos pés dos apóstolos para dedicar-se exclusivamente à obra de Deus. Com Barnabé aprendemos que, embora o desprendimento não seja uma obrigatoriedade imposta aos discípulos de Jesus, o homem de Deus não deve ter o seu coração apegado às coisas materiais. Isso é uma coisa que nós aprendemos na nossa igreja. Nosso pastor é um grande exemplo para nós e nos ensina sempre acerca da liberalidade. Precisamos investir no reino de Deus. Precisamos colocar à disposição do Senhor nossa inteligência, nossos talentos, nossa força, nossa saúde, mas também os nossos recursos. Como que temos
cooperado com o reino de Deus. Nossa igreja tem tantos desafios, tantos projetos, tantas obras. Acabamos de agradecer a Deus porque ontem foi inaugurada a DEVEC Itaquaquecetuba, não é assim que fala? Olha que coisa linda. É assim que fala, Itaquaquecetuba. Olha que coisa bonita. É mais uma porta aberta, irmão. Tem gente aceitando Jesus lá em São Paulo. É mais uma escola dominical que está acontecendo. É mais pastores que estarão pregando. É mais gente curada, mais gente liberta. É mais gente que vai morar no céu. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode dar um aplauso aí para Jesus? Não é para mim não, é para Ele. Quando nós somos liberais, desprendidos, o reino de Deus cresce. E vou falar uma coisa importante para vocês, e para mim também. Quem é mais abençoado somos nós. Porque se nós não fizermos, outros vão fazer. A oportunidade de fazer é nossa. Então, se Deus nos dá a condição, que sejamos desprendidos e liberais em todas as áreas da nossa vida. Olha que texto bonito, queria que todo mundo lesse bem junto, bem forte, quando eu falar já. 1, 2, 3 e já. Oh, aleluia, igreja. Deus ama ao que dá com alegria. Vamos para o próximo tópico da revista? Eu vou pular esse subtópico porque ele se repete no contexto e eu vou falar dele mais à frente. Vou para o tópico 2, o grande líder é solidário. E aí o 2.1 está baseado nesse texto, se você quiser abrir na Bíblia, você pode. Eu já coloquei o texto aqui no slide que eu quero trabalhar. Atos 9, 26 ao 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Está falando de quem, hein? Está falando de Paulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Dá um glória a Deus aí. Olha como é que Barnabé foi importante na vida de Saulo. Saulo era um perseguidor. O povo tinha medo. Quantos ele mandou prender, né? E, de repente, ele aceita Cristo. E ele quer interagir com os apóstolos. E o que o texto bíblico diz? Que eles estavam com medo dele. Eles não queriam, não aceitavam, não tinham certeza. Está lá, ó. Todos estavam com medo dele, não acreditando que ele fosse um discípulo. E aí entra a figura de Barnabé. Barnabé significa o quê, hein? Encorajador. E ele pega Saulo, leva até os discípulos e apresenta, ou seja, ele abre portas. Lembra dos nossos objetivos que nós observamos? Destacou-se como líder por saber abrir o caminho da liderança para outros. Se Barnabé não fizesse isso, Saulo ia ter dificuldade. Começa ali, o ministério de Saulo está começando ali. Ele já aceita Jesus, já sai pregando, né? A conversão dele foi tão impactante que ele já saiu pregando. Só que ele precisava crescer ministerialmente. E para crescer ministerialmente, precisava interagir com os apóstolos, com os outros discípulos, aos quais ele perseguia. Então, Barnabé dá testemunho e abre a porta para ele. No 2.2, Barnabé introduziu Saulo à igreja de Antioquia. Já vai lá para o capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Entre esses dois trechos, acontece muita coisa. Eu te aconselho em casa a ler.
Não dá tempo de eu falar tudo aqui que acontece. Mas Barnabé é designado numa missão. E nessa missão, ele vai ver o que está acontecendo nessa igreja. Chega lá, ele se alegra com tudo que Deus está realizando. E enquanto ele está ali, ele se lembra de Saulo, que já havia saído do meio dos discípulos e havia ido para a sua cidade natal, para ter um momento a sós com Deus, para que ele pudesse receber revelações do Senhor para o seu ministério. Mas ele estava lá sozinho e era tempo de trazer Saulo de volta para o convívio da igreja. A Bíblia não relata os detalhes que aconteceram com Saulo enquanto ele estava em Tarso, nem as razões específicas que o levaram para lá. Mas, quando eu vejo Barnabé indo buscá-lo e trazê-lo de volta, eu consigo fazer algumas especulações, algumas análises. Será que ele estava sozinho lá? Será que ele estava se sentindo abandonado? Será que em alguma situação, em algum relacionamento, ele tenha sido rejeitado por alguns dos discípulos? Por que ele foi para lá e ficou sozinho? O fato é que ele lá estava. E Barnabé vai buscá-lo. Você consegue perceber a importância, a nossa importância como cristãos e líderes que somos, em estar atento àquelas pessoas que, por alguma razão, se afastaram? Alguma razão levou aquela pessoa a se distanciar da igreja? É nossa tarefa ir atrás dessas pessoas e trazê-las de volta, assim como Barnabé fez com Saulo. Olha que interessante, diz o texto, diz que eles ficaram um ano inteiro com a igreja e ensinaram a muitos. Saulo era um mestre, assim como Barnabé. Barnabé ele é chamado de doutor, mestre da igreja, e Saulo também era. Existem pessoas, irmãos, que têm chamado, que têm propósito de Deus, mas que alguma coisa fez com que elas se afastassem. Tenta lembrar de alguém aí, tenta lembrar de alguém que você conhece e que por alguma razão já não está mais frequentando a casa do Senhor. Seja um Barnabé da vida dessa pessoa. Vai buscar essa pessoa e traz de volta para a casa de Deus, porque Deus tem um plano para ela aqui e Deus quer usá-la neste lugar. São lições que nós aprendemos com Barnabé. Essa daqui é muito interessante. Barnabé tutorou Marcos. Atos 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esse capítulo 15, irmãos, é o chamado Concílio de Jerusalém. É um encontro, vamos dizer assim, né, pastor Dilton, é a primeira reunião de obreiros da igreja, em que vai se tratar de alguns assuntos polêmicos e colocar alguns pingos nos is e resolver algumas questões complicadas, porque os judaizantes queriam que os cristãos gentios se circuncidassem. E todo mundo sabe que a circuncisão não é brincadeira, né? Passar pelo processo de circuncisão é muito doloroso. Eu, graças a Deus, não passei e nem preciso passar, mas os judeus tinham que passar. E os cristãos gentios, os judaizantes, queriam que eles também passassem. E aí Paulo se levanta, Pedro defende. Se você nunca leu o capítulo 15 com atenção, leia. É um grande debate que acontece ali. Antes desse processo, e até por causa disso que essa reunião acaba acontecendo, Paulo e Barnabé vão fazer a sua primeira viagem missionária. E nessa viagem missionária, evangelizam muitas cidades da Grécia. Nessas cidades, eles plantam igrejas. E às vezes tem que sair correndo, foram apedrejados. Lê o capítulo 13, o 14 de Atos, que você vai ver a primeira viagem missionária.
E os judaizantes que queriam impor isso, que expulsavam Paulo, eram os quizumbeiros, eram os complicados. Então, eles fazem o concílio para resolver essa questão. E onde é que entra João Marcos nessa história? João Marcos era sobrinho ou primo de Barnabé. Algumas versões falam que é sobrinho, outras versões falam que era primo, era um parente. Ele vai com eles nessa primeira viagem, mas não tem a razão, a Bíblia não revela. João Marcos volta, não continua. No meio da viagem ele desiste e volta. Quando acaba o concílio, e eles vão para a segunda viagem, porque Paulo queria passar de novo por aquelas cidades e verificar como estava a obra. Ele nem consegue, porque o anjo manda ir para Macedônia, mas o projeto dele era ir para aquelas cidades de novo. Barnabé quer levar João Marcos. Barnabé significa o quê mesmo, irmão? De novo, hein? Do mesmo jeito que ele foi buscar Saulo, ele agora quer trazer João Marcos de volta. O que será que aconteceu que João Marcos desistiu da viagem? Não sei. A Bíblia não revela. Existem especulações. Se a gente pegar alguns livros, a gente vai encontrar análises, mas a Bíblia não traz uma informação precisa. Será que ele se desentendeu com Saulo? Será que ele ficou doente? Será que ele ficou com saudade de casa? Será que ele era muito jovem? Muitas situações poderiam ter acontecido ali, mas Barnabé quer trazê-lo de volta. E aí Paulo não era mole não, né, irmão? Carne de pescoço, Paulo, né? Paulo era um crente, sabe aqueles crentes, não tem uns crentes que são difíceis, irmão? Você vai falar com ele, só ele que tem razão? Paulo não era fácil, não. Você lê as epístolas, você vai ver. Quando a Bíblia diz que ele resiste a Pedro na cara. Imaginou ali a tensão entre os dois? O grande apóstolo Pedro e Paulo, os dois cara a cara. Então, Paulo diz assim, João Marcos não vai não. Mas por que não vai, Paulo? Porque ele abandonou a gente. Ele é um traíra. Ele largou a gente no meio do caminho. Eu vou levar ele de novo? Não vou mesmo. E aí Barnabé, não, ele vai. Ele tem que ir, ele tem que aprender. Ele tem que se desenvolver, ele tem que crescer. E Paulo não, e vai, não, e vai, não, e vai, não, e vai. E antes que saísse no tapa, porque a Bíblia diz que eles tiveram um desentendimento tão sério que cada um foi para o seu lado. É interessante pensar sobre isso. Né? Por que Barnabé resolve não acompanhar Saulo? Barnabé era o grande companheiro. Barnabé era aquele que introduziu Saulo no meio dos discípulos, a gente já viu isso. Barnabé foi aquele que foi buscar Saulo lá em Tarso, quando ele já estava 3 anos isolado, e o trouxe para a igreja de Antioquia, a fim de que ele pudesse compartilhar com os irmãos os seus ensinamentos e ter a comunhão. Por que agora, então, ele resolve se separar? Porque ele diz para Saulo ir para um lado, sabe por quê? Porque ele agora tinha uma nova missão. Ele tinha um jovem para tutorar. Ele tinha um jovem para preparar. Saulo já estava pronto, irmão. Saulo já tinha feito a primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária, Saulo assume a liderança. Se você ler o texto, Saulo assume a liderança. Toma a frente de Barnabé. Ele fala, ele acontece, porque ele era um líder nato. Aquela fase em que Barnabé tinha que cuidar dele, já tinha passado. E Barnabé percebeu isso. Tinha um outro jovem que ele precisava fazer crescer, abrir portas. E você sabe quem é esse João Marcos aí, irmão? Sabe quem é esse João Marcos? É o autor do Evangelho de Marcos. Imagina se Barnabé não cuida dele. Imagina se Barnabé não vai ali, se separa, abre mão. Nota bem do que Barnabé fez. Barnabé abriu mão do seu ministério. Barnabé abriu mão de um ministério em que estava crescendo. Quem toma o lugar de Barnabé? Silas. E logo na frente, Timóteo, que vão ser 2 grandes suportes na obra missionária de Paulo. E Barnabé, depois aqui, vai desaparecer do cenário. Vai desaparecer. Paulo vai crescer, mas não quer dizer, porque ele não estava mais escrito ali, que ele tinha deixado de trabalhar.
ele continuou trabalhando na vida de Marcos. E hoje nós temos um evangelho. A grande verdade é que os historiadores mostram que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Olha que coisa linda é a gente entender a obra do Senhor na nossa vida. E quero que você leia comigo aí. 1, 2, 3 e já! É forte, irmão. Dá um glória a Deus aí. Dá um aplauso para Jesus, vai. É para Ele. A honra é dele, a glória é dele, o aplauso é dele. Está aprendendo alguma coisa com Barnabé? Amém? Então vamos embora, que a hora não nos espera. Terceiro e último tópico da revista. O grande líder é um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos voltar um pouquinho, né? Estou seguindo aqui alguma coisa que a lição nos traz, com um pouquinho fora da ordem cronológica dos textos, mas não tem problema. No capítulo 13, versículos 1 e 2, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha quem vem em primeiro lugar: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo está lá no final. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando chega no versículo 42 do mesmo capítulo, já está lá no meio da viagem, né? A gente sabe que quem escreveu o livro de Atos, quem foi, irmão? Lucas. Lucas registra os nomes invertidos. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Observa isso, né? A ascensão de Paulo, o posicionamento que Paulo vai assumindo de liderança. Barnabé podia ter. Você viu lá no versículo 1, quem é o primeiro da lista? Barnabé. Além de apóstolo, ele era também o quê? O que o texto diz lá? Havia profetas e mestres. Então, Barnabé era profeta, era mestre, era apóstolo, era alguém importante ou não? Muito importante. Importante no sentido que eu estou dizendo aí, eclesiasticamente, né? Na hierarquia da igreja, Barnabé era muito importante. Às vezes a gente lê e não percebe isso. Ele tinha muitos títulos, além de ser um homem socialmente importante, tinha posses, tinha nascimento, era levita, olha quantas coisas. Só que no decorrer da viagem missionária, Paulo vai aparecendo, Paulo vai crescendo, Paulo vai tomando destaque. E aí o que Barnabé faz? Briga com ele, pisa, puxa o tapete dele, pisa na cabeça dele. Não, você não, acima de mim ninguém vai ficar. O que Barnabé faz? Deixa ele ir. Fala para ele, vai, cresce. Assume a posição que Deus tem para você. Deixa Deus te usar com força na terra. Está entendendo isso, irmão? Isso é um ponto importantíssimo, ó. Um homem de bem, um homem que não estava preocupado com o status, estava preocupado com a obra que Deus tinha para realizar. A gente tem que aprender isso. Não é o meu destaque que é importante. O destaque importante é do Senhor Jesus. E Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Vai usar pessoas, vai usar você para levantar gente, para abrir caminhos, para que o reino dEle cresça e a sua vontade seja realizada na terra. O 3.2 volta no capítulo 11 e faz referência àquele texto que eu disse para vocês. Notícias desse fato, né, do crescimento dessa igreja, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Antioquia era uma igreja nova, tá? Estava nascendo, mas estava fazendo burburinho, estava fazendo barulho.
E eles enviam Barnabé. De novo, a importância de Barnabé. Ele vai lá para ver o que é aquilo. Quando ele chega, o texto diz, este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O que chama a nossa atenção aqui nesse texto? A visão de Barnabé. Era uma igreja diferente em Antioquia. Tanto era diferente que o Concílio de Jerusalém se reúne para resolver questões específicas das igrejas gentias. E quando Barnabé chega ali e encontra uma igreja diferente da igreja dos judeus, porque a gente não pode esquecer que a igreja nasce em meio aos judeus. E depois ela vai para Samaria e vai aos confins da terra, vai alcançar a Grécia, vai atravessar a Macedônia. E quando encontra esses povos, vai haver diferenças de costumes. Esse semestre que passou, eu ensinei uma matéria na graduação, muito interessante, pastor Dilto. Se chama Fenomenologia da Religião. É o estudo de como o homem religioso enxerga e vive a sua própria religiosidade. Aí eu trouxe para nós, né? O que o batismo significa para o cristão? O que o falar em línguas significa para o pentecostal? São experiências da nossa prática de fé que nós precisamos entender e refletir. É o que essa matéria estuda. E quando a gente se depara com algumas práticas religiosas cristãs em outras culturas, vamos encontrar também algumas peculiaridades culturais na influência com aquela religiosidade. Eu não vou entrar aqui no academicismo não, senão os irmãos vão viajar comigo aqui. Deixa isso lá para a graduação. Mas aqui eu quero que vocês entendam que a igreja de Antioquia tinha diferenças da igreja judia. E Barnabé, quando chega, olha isso com bons olhos. Ele tem uma visão do futuro, do que Deus ia realizar na vida daquelas pessoas. Porque tem gente que está tão presa à tradição, está tão presa a alguns costumes, que não consegue perceber que a obra de Deus é muito maior do que costumes. A obra de Deus, ela age no nosso coração, ela muda a nossa essência, ela muda a nossa estrutura, ela trabalha o nosso caráter, ela mexe até na nossa personalidade. Eu lembro do pastor Gilberto Malafaia, eu tive a honra, né, pastor Reinaldo, de conviver com o pastor Gilberto Malafaia, foi ele que me ordenou ao diaconato, e ele contava sempre a história do chapéu, de que na época dele, o chapéu era obrigatório, não era assim? O chapéu era obrigatório, e ele resolveu não usar mais chapéu, e aí quase foi excluído, porque não queria mais usar o chapéu, irmão. Imagina isso hoje. Então, nós temos que ter essa mesma visão, essa mesma postura que Barnabé tinha, né, de olhar a obra que Deus está realizando com bons olhos, ter o discernimento espiritual para não ficarmos presos em questões menores de costumes e valorizar aquilo que Deus tem feito no coração das pessoas e na vida dessas pessoas. E para a gente encerrar, eu acho que é o último tópico, não é? Vê aí para mim. Um homem cheio de fé. Esse texto aqui não está na revista, mas eu achei interessante demais trazer para a nossa reflexão. Atos 14, de 12 a 15. Eles chegam nessa cidade e eles fazem um milagre. E essa cidade, uma cidade da Grécia, e não sei se você já estudou, vai lembrar, você estudou, no ensino médio todo mundo estuda a mitologia grega, né? Eu sou professor de literatura, dei muita aula de mitologia grega, e quando chega nesse texto aqui, a gente vê um pouquinho de mitologia grega. Olha o que diz o versículo 12, a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios.
Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, aquele texto que eu mostrei que Barnabé era apóstolo, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dá um glória a Deus aí, irmão. Meu Deus do céu. Esse texto é tremendo. Zeus, quem era Zeus na mitologia grega? Era o Deus maior, era o pai de todos os deuses. Está cheio de filme aí de mitologia, né, irmão? Zeus era o grande Deus do Olimpo, e Hermes era o Deus mensageiro, era aquele que acompanhava Zeus e levava a palavra. E como Paulo, eu acho interessante a comparação, né? Como era Paulo quem falava, eles consideraram que Paulo era Hermes. E eu fico imaginando a figura de Barnabé, devia ser uma figura imponente, né, irmão? Porque para eles considerarem Barnabé Zeus, ele não devia ser um cara, devia ser um cara de postura, talvez alto, porque eles consideram que Barnabé é Zeus. E diante disso aí, diante daquele milagre, eles querem oferecer sacrifícios. E eles se posicionam. E aí vem um importante ensinamento para nós. E o último que eu quero deixar, que eu já estou encerrando, não, pastor Dilton, corta minhas orelhas. Importantíssimo, irmão. Nós precisamos sempre reconhecer que tudo é o nosso Deus. Tudo, não somos nada. Somos vasos de barro. É Ele que realiza os milagres. É Ele quem realiza todas as coisas na nossa vida. Se nós estamos vivos, é porque Ele nos deu vida. Se temos saúde, porque Ele assim quis. Se estamos aqui reunidos nessa manhã para glorificar e aprender a sua palavra, é a sua misericórdia que nos alcançou. Por isso a Ele a honra, a glória, o louvor, para sempre seja exaltado o nosso Deus. E eu quero ler esse texto aqui com vocês. Ele fala de Jesus, mas Barnabé aprendeu com Jesus. E nós temos que aprender também, sempre. Está preparado? 1, 2, 3 e já! Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está aprendendo, irmão? Está aprendendo? O texto começa: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E eu, diante da aula de hoje, posso acrescentar a mesma de Barnabé, que abriu mão da glória, abriu mão de ser reconhecido, para que Deus viesse prevalecer, para que o nome dele viesse ser reconhecido. Não é o meu nome que é importante, importante é o nome de Jesus. Não se esqueça disso. E aí, quando nós aprendemos isso, não só na teoria, não só aqui no momento da escola dominical, mas aprendemos na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Quando nós aprendemos isso e colocamos em prática, assim como o ensinamento vale para nós, o resultado também vale. Sabe qual é o resultado? Vamos ler junto. 1, 2, 3 e já. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ô, irmão, dá um glória a Deus aí, vai. Primeiro, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Mas eu também quero te dizer que assim como Deus honrou a Jesus Cristo pela sua humilhação, pelo seu posicionamento em exaltar o Pai, a mesma regra vale para nós. É Deus quem nos abençoa e nos exalta. É Deus quem nos coloca em posições elevadas. Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai te colocar em posições elevadas. Não para que você venha se gloriar, mas para que você possa exaltar o nome dEle, para que você possa se humilhar em posições elevadas, e o nome dEle seja exaltado na terra, e muitas pessoas possam reconhecer, através da sua atitude, que Deus é o Senhor de toda a glória. Amém? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.